Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a consciência ecológica. A sociedade é causadora de uma série de impactos ao meio ambiente, certo? Ao longo dos anos, o homem, desde que ele deixou de ser nômade e apenas coletar, certo? Caçar aquilo que era disponível no meio ambiente, né, na natureza, quando o homem ele começou a se estabilizar e se sedentarizar no espaço, ele começou a, o quê? Utilizar-se dos recursos naturais cada vez de forma mais intensa. E conforme a cidade, o campo, ele vai se modernizando, mais o ser humano ele vai querer consumir aquilo que está disponível na natureza e até de forma exagerada, que é prejudicial ao meio ambiente, certo? Causando vários impactos que muitas vezes podem chegar ao ponto de ser irreversíveis. Há uma grave crise ambiental a partir do desenvolvimento da atividade industrial, ou seja, nós temos aqui um marco. A sociedade antes da atividade industrial, o nível de exploração dos recursos naturais, e a sociedade a partir da atividade industrial, da Revolução Industrial. Primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução industrial, certo? Então, cada vez mais o ser humano ele necessita de explorar os recursos naturais para abastecer essa indústria, e a indústria abastecer o comércio e a demanda do consumo que a sociedade capitalista impõe e nos estimula a fazer, certo? Nós temos como consequência dessas atividades industriais o despejo de resíduos industriais em rios. Nós temos a emissão do CO2 na atmosfera, certo? Gás carbônico, que é prejudicial, né? Nós temos a questão dos CFCs, que vão a questão da camada de ozônio, o efeito estufa, o aquecimento global. Tudo isso é uma série de problemas, uma série de coisas que foram se acarretando, se acumulando e chegou onde nós estamos. Há uma grande preocupação com esses problemas, mas ela só veio a partir do século XX. No início, né, na Revolução Industrial, que foi a partir do século XIX, né, de 1801 até o ano de 1900, que é o século XIX, não havia grande preocupação porque eles não tinham a ideia da dimensão que esses impactos estavam causando ao meio ambiente. E quando eles vieram se preocupar foi porque já estava uma coisa muito avançada, né? E quando essa consciência começou a tomar de conta, já no século XX, já na segunda metade do século XX, né, nós temos a presença de organizações não governamentais. Foram criadas, né, essas organizações com a divulgação, a partir do momento em que houve uma maior divulgação dos problemas ambientais, a partir dos meios de comunicação, jornais, revistas, a imprensa no geral, ela foi transmitindo essas pesquisas, esses dados de que o meio ambiente estava pedindo socorro, e a sociedade de repente começou a criar consciência, abrir os olhos para aquilo que estava acontecendo, a grande crise ambiental em que ela tinha se metido, a sociedade, né? Então, entre os anos de 1960 e 1970, começaram a surgir os movimentos em defesa do meio ambiente. E nós tivemos as organizações não governamentais, que são as chamadas ONGs. Ou seja, essas organizações elas são formadas por representantes da sociedade civil, nós, né, não são representantes políticos, nem polícia, nem religiosa, é sociedade civil comum, sem fins lucrativos, ou seja, não é a questão de um comércio, né, que tá... E sim, são organizações que elas fazem campanhas e vão atrás, né, em prol de algum objetivo, de causar algum melhoramento à sociedade, ao meio ambiente. Elas são autônomas, ou seja, elas não se submetem à questão religiosa, econômica ou política. Muitas vezes os políticos querem meter o dedo, né, e se intrometer onde não cabe eles,
e opinar nessas ONGs, mas elas não aceitam, elas são autônomas e elas são defendidas por lei, certo? E elas promovem cada vez mais movimentos para consciência ecológica, forçando os governos a criarem leis ambientais mais severas, né? Que aumentem a fiscalização nas indústrias, nas empresas, naquelas pessoas que poluem o meio ambiente, que devastam, que desmatam, que queimam, que poluem, certo? E que exploram de forma exacerbada o meio ambiente sem medir os impactos que isso vai causar, né? E, consequentemente, se há uma maior fiscalização, não é só fiscalizar, e sim punir. E punir onde essas indústrias mais sentem, que é no bolso. Só que existem vários países, políticas que, por exemplo, nos Estados Unidos, no governo de Barack Obama, ele aumentou sim a fiscalização e a punição. Já agora no governo de Trump, ele já deixou uma coisa mais aberta, que as indústrias produzam, aumentam o PIB, mas as questões ambientais, ó, vão lá para baixo. Aí, essas ONGs, nós temos aqui algumas delas, né? O SOS Mata Atlântica, o Greenpeace, né? O Instituto Baleia Jubarte, e assim vai. Nós temos várias outras, né? Ó, Recicloteca, a Brasil, a Ecoar, enfim, nós temos diversas ONGs que cada uma delas vai tratar de uma questão específica, certo? Cada uma delas tem um objetivo, uma visão para que ela consiga defender uma causa. Pronto, era isso. Uma causa a defender. Para o desenvolvimento, né, entre essas ONGs foram feitas várias reuniões, né, a própria Organização Mundial da Saúde, eles foram se organizando e criaram a questão do modelo de desenvolvimento sustentável. Ele é um modelo de desenvolvimento econômico que deveria atender às necessidades da sociedade atual, sem colocar em risco a sobrevivência de gerações futuras. Ou seja, seria um consumo controlado, digamos assim. Mas vocês sabem, né, que esse tipo de coisa é tudo muito lindo na teoria, é tudo muito lindo no papel, né? Ó, a erradicação da pobreza, a erradicação da fome, ou seja, acabar com a fome, acabar com a pobreza, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energias renováveis, empresas e o crescimento dignos e crescimento econômico, inovação e infraestrutura, reeducação das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, ou seja, que não exploram mais do que aquilo que a natureza consegue repor, tá entendendo? Consumo responsável, combate às mudanças climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz e justiça, parcerias pelas metas. Esses são os objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, enfim, o mundo dos sonhos, né? Uma utopia. Utopia é o que? Aquele sonho, aquele desejo que é fora dos alcances de um dia chegar a esse patamar, né? Quem dera chegasse, mas são planejamentos e coisas, ações que é muito lindo no papel, mas na prática não é assim. A corrupção acaba com tudo. Mentira, a ganância. O próprio sistema capitalista não contribui para esse tipo de sociedade sustentável, certo? A sustentabilidade é a participação do cidadão. Era necessário, né, na teoria, que cada um fizesse a sua parte, as empresas, os cidadãos, o governo, todo mundo fizesse a sua parte. Ela depende diretamente da participação ativa e consciente de todos os cidadãos. Se um não fizesse a sua parte, já seria um efeito em cadeia, certo? Ela exigiria das autoridades competentes soluções de problemas e denúncias, a divulgação da importância da consciência ecológica, né? Você não poluir o meio ambiente, aquele papelzinho que você joga no chão, você jogar no lixo, separar, ter a coleta seletiva, reciclagem, teria que ser todo um conjunto
né, um ciclo, uma coisa que estava ligada à outra para poder tudo funcionar direitinho. Se um quebra, todos os outros desmoronam, é o efeito dominó. A divulgação da importância da consciência ecológica e a adoção de atitudes de conservação. Mas o capitalismo ele não quer saber de conservação, ele quer saber de exploração. Ele quer saber se ele vai estar tendo lucros. Então, teria que haver uma mudança total na sociedade, no mundo, na globalização, para poder conseguir chegar a essa utópica atividade de desenvolvimento sustentável. Né? Campanhas de coleta seletiva, reciclagem, como eu já havia dito, reduzir o consumo desnecessário e desperdício de água, que às vezes eles colocam a culpa em nós cidadãos, sendo que as empresas, o próprio governo isenta eles, fecha os olhos, né? Bota uma venda nos olhos para não ver a poluição que eles fazem. Economizar energia elétrica, aproveitando a luz natural. O próprio horário de verão ele é criado nessa intenção, né, de aproveitar mais o dia na época do verão, que os dias são mais longos. E para isso é necessário investir na educação ambiental, desde cedo, nas pré-escolas, no fundamental, no ensino médio, e formando cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade. Ou seja, é uma plantinha que ela é plantada a semente hoje e só é colhido algum resultado daqui a décadas. É um processo lento. É claro que a gente pode melhorar o sistema, mas o próprio sistema não contribui para isso. Nós tivemos várias conferências ambientais de desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável é o atendimento às necessidades da atual geração, sem comprometer, né, o futuro. Houveram as conferências ambientais que surgiram da preocupação com a relação homem-natureza, em que os impactos causados pela ação antrópica quer dizer do homem, se tornaram crescentes, atingindo o meio ambiente e em muitos casos de forma irreversível. O desmatamento, contaminação da água, emissão de gases poluentes e outros. Houve então a Conferência das Partes, a COP, reunião anual em que ocorre desde 1994 a fim de estabelecer metas que visam a diminuição da influência antrópica nas mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa, a questão da camada de ozônio, etc. e tal. A primeira conferência mais, assim, digamos, de grande impacto, que foi muito relevante, né, e muito conhecida, importante vocês prestarem bem atenção nisso, foi a Conferência de Estocolmo, em 1972. A primeira conferência internacional sobre o meio ambiente. O alerta principal foi sobre o consumo excessivo e indiscriminado dos recursos naturais, ou seja, foi o primeiro movimento de conferência ambiental em larga escala internacional. Depois nós tivemos a política do crescimento zero. Ao serem percebidos os impactos causados pelas atividades humanas, os países desenvolvidos propuseram que os países subdesenvolvidos não investissem na atividade industrial, com o argumento de que dessa forma o impacto ambiental seria sobre o planeta não seria ampliado. Olha aí, viu? Eles estavam querendo que os países subdesenvolvidos não investissem no seu crescimento e desenvolvimento industrial, mas eles podiam, como se não fossem eles mesmos os maiores causadores desses impactos ambientais. É um absurdo uma coisa dessa. Continuando. Por trás da questão ambiental, na verdade, está o interesse econômico dos países desenvolvidos, que é o que eu acabei de dizer. Aí 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, nós tivemos o Rio 92. Aconteceu aonde? Rio de Janeiro. Essa aqui aconteceu aonde? Estocolmo. Bem fácil de lembrar. Nesta conferência, houve uma grande adesão de países e a formulação da Agenda 21. Um documento que estabeleceu metas sustentáveis a serem adotadas pelos países participantes. Tinha metas que devem ser cumpridas. Teve depois da Rio 92, em 2002, a Rio mais 10 anos depois, né? Nesta conferência foi analisada as metas estabelecidas na Rio 92, que estavam sendo
cumpridas e trouxe para o debate a questão social através da busca da diminuição de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ou seja, não partiu mais só de uma questão ambiental, mas também uma questão social, que uma coisa está influenciando a outra. E em 2012 houve a Rio mais 20 anos depois da Rio 92, 10 anos depois da Rio mais 10. Dois conceitos se destacaram nesta conferência: a economia verde, um novo modelo de produção que impactem menos o meio ambiente, e a governança internacional, formas de como alcançar o objetivo da sustentabilidade. Certo? Essas foram as principais pautas e metas dessa reunião. Aí aqui nós tivemos a questão da ODM, que é os Objetivos do Milênio, né? Aqui os implantados pelo Brasil, acabar com a fome, né? Isso aqui dentro dessas conferências ambientais foram objetivos estabelecidos, né? Acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre os sexos e a valorização da mulher, ou seja, é só meio que repetindo aquilo que já foi falado sobre o conceito sustentável, né, de desenvolvimento sustentável. Reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. São os objetivos do milênio para o Brasil. Problemas ambientais. Responsabilidade de todos os governos. O que foi que eu disse para vocês? Um país, uma parte da sociedade, ela depende da outra. Quando uma não faz a sua parte, o problema é geral. Ou seja, mesmo os países subdesenvolvidos fazendo a sua parte, não poluindo tanto, não devastando tanto, não explorando tanto, se os países desenvolvidos também não cooperar, então todo mundo acaba se dando mal. Os países economicamente desenvolvidos são os principais responsáveis pelos problemas ambientais na atualidade. Isso é um fato, muito simples de entender. Os maiores consumidores de recursos naturais são aqueles que consomem mais, que produzem mais, então quer dizer que eles exploram mais, abastecendo as indústrias e o consumo da população. O capitalismo é sinônimo de consumo, né? O capital, o dinheiro, só circula se houver consumo. E para haver consumo é necessário haver exploração. E essa exploração a natureza não dá de conta de se renovar, né? E acaba causando esses problemas ambientais. Os países emergentes também poluem muito. Afinal, as empresas multinacionais são estabelecidas aqui, nos países emergentes como o Brasil, agredindo ao meio ambiente. Ou seja, desmatamentos, agrotóxicos, erosão do solo, assoreamento dos rios, poluição, etc. As mesmas coisas que os países desenvolvidos fazem, os subdesenvolvidos fazem, os emergentes fazem. Tá todo mundo numa bola de neve, é uma complicação muito grande. Se o pessoal não parar, não der uma diminuída grande nessa questão da exploração e ter o cuidado do meio ambiente, a educação ambiental, a consciência de preservação do meio ambiente, vamos ter sérias consequências no futuro. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido a aula, tenham compreendido o conteúdo. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!